Olá, esse é o Pode Repensar, o podcast de educação e tecnologia. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Pode Repensar de hoje. O tema que nós vamos abordar são os desafios da quarentena para a educação infantil. Então, para nos apoiar com esse tema, nós convidamos duas especialistas em educação infantil. Eu vou pedir que se apresentem para conversar. E aqui, como sempre, estamos eu, Bárbara Zuparitz, e o David Luz. Boa noite, David. Oi, pessoal. Boa noite. Boa tarde, né? Bom dia. Depende do horário que a pessoa está escutando. É verdade. E a nossa primeira convidada essa noite é a Denise, que vai falar um pouquinho pra gente da experiência dela com educação infantil. Denise, quer se apresentar para a turma que está nos ouvindo? Quero. Eu sou Denise Roher, eu sou educadora há 18 anos, sou pedagoga e especialista em educação infantil. Há 12 anos eu atuo em escolas bilíngues em São Paulo. E eu também sou orientadora parental. Legal, seja muito bem-vinda, Denise. Obrigada por participar aqui com a gente. E você, Janaína, conta um pouquinho pra gente. Bom, primeiramente eu quero agradecer esse convite tão especial, dizer que me sinto lisonjeada de participar desse bate-papo. O tema causa grande alvoroço, né, nas famílias e nas escolas. Bom, talvez algumas pessoas já me conheçam, mas para quem não me conhece, meu nome é Janaína Lima, tenho 31 anos, sou pedagoga e especialista em educação infantil, trabalho na área há 12 anos e atualmente eu tenho me dedicado ao meu canal sobre educação no YouTube e no Instagram. Legal, seja muito bem-vinda, Janaína, seja muito bem-vinda, Denise, obrigada por toparem com a gente. A gente achou que realmente é um tema muito importante da gente discutir nesse momento de pandemia, porque os pais, os professores, a família em geral, todo mundo tem apontado que para a educação infantil, para essa faixa etária, é muito difícil fazer propostas de educação à distância, é muito difícil usar o ensino remoto, até porque existem limitações não só de recursos, mas limitações na autonomia das crianças para esses estudos. O que vocês acham, assim, que é mais impactante? Por que a educação infantil é a etapa que tem sofrido mais que as outras para se adaptar a essa nova modalidade? Como que vocês veem isso? Bom, posso começar, Janaína? Pode. Pode, Denise. Eu atribuiria uma das maiores dificuldades ao tempo de atenção que a criança de educação infantil consegue manter e o foco, né? Na sala de aula, no presencial, o professor, quando pego alguma professora iniciante, vou dar alguma dica, eu digo assim, olha, o aluno não presta atenção na gente, viu? Ele presta atenção no que a gente está falando, no que a gente está fazendo, no que a gente está usando. Seja um fantoche, um livro, qualquer coisa, o que vai fazer o aluno manter o foco, né? No ensino remoto, isso fica atrapalhado, fica difícil. Às vezes, para chamar a atenção de um aluno, um barulho é suficiente. Os alunos estão na roda, né? Que geralmente é como a gente trabalha na educação infantil. E aí você quer chamar a atenção, uma batidinha no chão, uma musiquinha que você faça, eles já se voltam para você. Agora, quando está cada um na sua casa, com tantos distratores, né, ao redor, a mãe geralmente junto, pelo motivo que você falou, eles têm menos autonomia para fazerem as coisas sozinhos, a mãe precisa estar lá. E aí a criança já fica aí dividida entre dois papéis, o de aluno e o de filho. Então as coisas vão se empilhando. É verdade, a gente tem essa questão que é a atenção sustentada, já é difícil no presencial. O professor tem que recorrer a vários recursos para conseguir chamar essa atenção. Na distância, isso fica um pouco prejudicado, né? É verdade. Como que você enxerga essa questão, Janaína? Você concorda que é um desafio? Nossa, um enorme desafio. Eu acho que, por mais que as crianças de hoje, né, essa chamada geração alfa, esteja totalmente inserida no meio da tecnologia, supostamente tem maiores habilidades, né, com essa tecnologia,
a gente precisa nortear, né? Não tem como deixar na mão deles e, não, eles conseguem, é tudo muito fácil para eles. Não, não é assim, né? Eles precisam ser norteados. E essa parte da educação infantil, eles precisam muito do contato físico, né? Então, eles estão aprendendo a criar vínculos fora do âmbito familiar. Nós estamos no estágio inicial do convívio social, né? Então, eu acho que isso acaba sendo um pouco prejudicado, né? Posso fazer uma pergunta para vocês duas também, complementando a pergunta da Bárbara? Claro. Acho que a gente está falando aí das limitações da educação infantil, atreladas ao fato de que, por exemplo, a gente sabe que no ensino infantil, acho que igual você está falando, a gente tem muito contato físico, você tem muita estratégia que é mais lúdica, de chamar a atenção ali, mais no contexto presencial. Mas falando em relação ao professor, porque, por exemplo, e pensando também no contexto da pandemia, eu tenho visto que, talvez seja vou fazer uma inferência aí, que para os professores dos mais velhos, onde as crianças têm mais autonomia, o uso de tecnologia antes da pandemia era mais comum. Agora, para a educação infantil, eu tenho sei lá, acho que eu tendo a pensar que não era tão comum como era para a educação dos mais velhos. Então, agora o impacto foi maior, acho que por isso. Vocês sentem isso, que o professor... A pergunta, acho que sendo mais direto, vocês sentem que o professor da educação infantil ele está menos preparado para lidar com tecnologia ou não? Se quer começar, Denise, eu começo? Pode falar, Janaína, eu complemento. Bom, eu acho que, em partes, né, Lid, nós temos professores, sim, que conseguem lidar melhor com essa tecnologia, mas nós temos também professores que precisam de um suporte bom nessa área, né? E eu acho que o principal agora são os apoios, né? Entre gestão, para que tudo caminhe bem, né? Cada professor sabe dos conteúdos que precisam ser passados, mas como eles devem ser passados, né? Via aula online. Muitos não estão preparados, né? Então... Eu acho que talvez eu entendo a provocação do David, mas eu fico pensando um pouco assim, né? O professor da educação infantil, na minha opinião, ele é um dos mais criativos. É aquele professor que consegue sempre trazer uma atividade lúdica, consegue trazer oportunidades de desenvolvimento de criatividade, aguça a curiosidade dos alunos. O professor da educação infantil eu sempre admirei muito, eu nunca atuei com educação infantil, foi a única etapa que eu nunca atuei, mas eu tenho muitos colegas cuja criatividade me deixa abismada, assim, conseguem criar atividades para qualquer conteúdo curricular, qualquer desenvolvimento de competências. Professores de educação infantil sempre vêm com aquelas atividades que até a gente que é adulto tem vontade de fazer. Mas elas realmente não usam muita tecnologia, né? Então agora quando eles têm que repensar isso... Era isso que eu queria falar, Bárbara. Eu também admiro muito as minhas colegas e tenho muito orgulho dessa profissão que eu escolhi. Mas eu acho que o que o David chama assim, de dificuldade é que, na verdade, na educação infantil existe uma falta de necessidade do uso da tecnologia para as competências que a gente precisa desenvolver nas crianças. Exatamente. Por exemplo, psicomotricidade. A gente tem a ideia de que na escola a gente tem que ofertar o que as crianças não têm em casa. Então, por exemplo, um tablet, hoje nós sabemos, ou um celular, que todas as crianças manipulam em casa. Então, por que eu, na escola, vou ficar me atendo a essa tecnologia com as minhas crianças também? Eu vou oportunizar outras aprendizagens, né? Vamos subir, vamos passar pelo túnel, vamos escalar, vamos montar Lego, que vai desenvolver a psicomotricidade e não está relacionado com a tecnologia. Então, a falta de necessidade faça talvez com que o professor da educação infantil não se forme tanto nessa área, não se forme, não se informe, enfim. Não havia necessidade pré-pandemia, né?
A minha provocação, acho que vocês responderam muito bem, foi mais nesse sentido mesmo, porque o que me parece é que existe. Você tem um problema, a gente até discutiu isso em algumas lives, eu e a Bárbara, na educação como um todo, a questão do engajamento, né, do quanto essas tecnologias elas engajam as crianças, adolescentes, as pessoas a aprenderem e tal. No contexto da educação infantil, me parece que essa questão do engajamento parece que está um pé na frente, né? Porque vocês estão já lidando com isso. Aí também é uma outra inferência que eu faço, que a questão do engajamento no ensino infantil parece mais forte. Então, do que no ensino médio, onde a criança está mais autônoma, ou, sei lá, talvez acho que essa pandemia seja uma oportunidade para a gente até aprender com tudo isso, né? Como sem dúvida. Acho que nesse caso que você está dizendo, David, eu imagino assim, quando você diz de engajamento, né? Qual que é o grande problema que vai, ao longo dos anos, fazendo com que a criança se desengaje na educação, vamos dizer, né? Eu acho que é uma perspectiva conteudista. Então, na educação infantil não existe essa perspectiva conteudista. Tanto que até pouco tempo atrás não existia nem livro didático. E eu fico horrorizada ainda, às vezes. É uma pena que hoje exista. É uma pena que hoje exista, inclusive, né? Tem toda uma polêmica sendo discutida agora sobre o novo edital do MEC abrindo para livros didáticos na educação infantil. Mas é porque a perspectiva da educação infantil eu enxergo como sendo menos conteudista e mais do desenvolvimento, como a Denise trouxe, de competências, do desenvolvimento da comunidade, desenvolvimento das competências da psicomotricidade. A Janaína falou também da interação entre os pares, né, aquele contato físico. E isso vai se perdendo, ao longo dos anos vai ficando mais conteúdo, até chegar no ensino médio, onde o foco está completamente no... E isso que atrapalha até para a educação à distância, isso que atrapalha, porque como que eu desenvolvo competência à distância com criança? É o grande desafio, imagino, né? O que vocês acham? A Janaína falou antes sobre o vínculo, né? O vínculo afetivo, que é extremamente necessário. A criança não vem para o professor se a gente não desenvolver o vínculo afetivo. Isso está em primeiro lugar para que a criança queira vir, né? Então, assim, a nossa sorte, na verdade, foi que a pandemia chegou em março, porque se tivesse sido em janeiro, não teria a menor possibilidade dessas aulas acontecerem. Não, gente, é verdade, porque o vínculo ele já estava formado, já existia um grupo formado e as crianças já se enxergavam como grupo. Então, quando você faz um Zoom, um encontro à distância, eles já se enxergam como grupo. Isso foi um trabalho da saudade, né? Que já foi feito. Eu não consigo imaginar, eu não sei se no futuro, vocês que são da tecnologia nos digam, né? Se isso será possível, se eu conseguiria, Janaína, você vê isso, você conseguiria iniciar uma sala de educação infantil à distância? Não, eu acho que iniciar uma sala à distância é fora fora da casinha, dizer assim. Pelo menos do parâmetro que nós temos e dessa experiência. Talvez novas experiências levarão a outros lugares, mas eu não consigo visualizar. Eu tenho certeza que muita coisa vai mudar, né? Isso é óbvio, muita coisa vai mudar e eu tenho conversado com amigas que estão enlouquecidas fazendo aula online, vídeos e postando coisa o tempo inteiro e falando já que a coordenação já está pensando em coisas para o ano que vem para modificar, para ter algum tipo de coisa online também, porque tecnologia é um atrativo e só tem a crescer e a gente não tem como fugir dela, né? E como é que está sendo isso para vocês, o dia a dia mesmo? Porque a gente está falando, eu conversei com alguns professores já sobre isso, mas isso acho que muda de escola para escola, assim. Você está falando de escola pública, escola particular. Para vocês duas, como é que isso tem acontecido? Que método vocês estão usando? Como é que vocês estão transpondo? Vocês tinham algum sistema anterior? Alguma metodologia? Como é que vocês estão fazendo isso? Ou metodologias que vocês estejam trabalhando, ou de repente que na experiência de vocês, com os professores que vocês conhecem, o que vocês veem sendo aplicadas aí nessas escolas?
Bom, o que eu tenho visto, assim, né? Tenho conversado muito com amigas que estão na área, né? Que eu atualmente não estou na sala de aula, mas eu tenho conversado muito com elas e elas têm me passado muito a questão das vídeos, né? Tanto ao vivo como gravada, apostilas, eu vi ideias de apostilas sendo entregue para os pais com atividades, brincadeiras, coisas bem lúdicas mesmo. Acompanhamento individual também por vídeo. No caso do estado, tem a questão de um canal que eles fizeram, né, para passar as aulas. E coisas postadas em mídia, né? Facebook. Mas acho que o foco principal deles são as plataformas digitais, né? Tipo a Google Education. Mas mesmo pro infantil, isso? Como é que tá sendo isso? Pro Pro infantil? infantil. É pro infantil. Todas essas pessoas do meu convívio, porque assim, eu sempre dei aula na educação infantil, né? Então, minha vivência, toda a minha experiência, meu foco são nos pequenos. E o que elas têm me passado é essa realidade. Google Classroom e Zoom têm sido bastante utilizados. E o que eu vi foi as escolas desistirem das aulas gravadas e passarem a ter esses encontros. Parecem mais produtivos quando quando a criança consegue interagir, quando ela consegue devolver na hora, do que ver a professora num vídeo. Sim. Os síncronos, né? Uhum. E nesse síncrono, qual o tempo, mais ou menos? Como é que isso está 30 minutos. 30 minutos? 30 minutos. David, acho essa sua pergunta super pertinente. Eu me preocupo muito com essa questão. Eu não sou mãe ainda, mas estou a caminho já. Já são meio caminho andado. E eu sempre me preocupei, e acho que vou ter essa preocupação forte com meu filho, que é o tempo de exposição à tela. A gente sabe que a OMS tem uma tabela referencial de tempo de exposição de tela, que é bem rígida com questões, quanto menor a criança, menor o tempo de exposição à tela, porque isso gera uma série de questões no desenvolvimento cognitivo e também nas esferas sociais, né, no desenvolvimento social, interativo, enfim. Como que vocês enxergam isso? Vocês acham que os professores também têm essas ressalvas? As escolas estão olhando para isso? Ou vocês acham que agora virou um pouco vale tudo da educação para passar o conteúdo? Eu acredito que tenha, sim, essa preocupação. Neste momento de pandemia, até a OMS ou qualquer outra entidade vai colocar que não dá para a gente se importar com isso agora. Não adianta. Eu acho que foi a Associação de Pediatria Norte-Americana que postou uma nota a esse respeito, se eu não estiver enganada, foram eles, que nesse momento não dá para a gente se preocupar, apesar de saber o quanto é improdutivo que a criança fique exposta à tela por muito tempo. Neste momento, não há outra solução. Então, vamos nos preocupar Liberou com as coisas... geral. Não sei se geral, mas vamos nos preocupar com as coisas por partes. Né? Com algumas mães que têm me procurado para orientação, que elas estão bastante preocupadas com isso, o que eu estou dizendo é, agora faça o que for possível. Porque às vezes, para mãe conseguir fazer alguma coisa, a criança tem que estar exposta à tela. Então, nesse momento, não sofra. Se depois precisar fazer um detox, porque às vezes acontece, a criança fica tão viciada, real, gente, que precisa, aí a gente conversa. Eu dou o passo a passo depois e a gente faz e vai tirando a tela devagarzinho até ele conseguir se liberar. Doses homeopáticas. Mas também para se viciar precisa de uma dose muito grande. Então, é um momento que a gente tem que ter as preocupações, cada uma numa caixinha. Esse momento é o momento que a gente está preocupado, principalmente na educação infantil, em manter o vínculo com a escola, muito mais do que conteúdo ou desenvolvimento de competências, porque o que as crianças estão realmente desenvolvendo nesse momento de pandemia é saber lidar com uma situação confusa, como a que nós estamos vivendo, quando eles veem os pais passando por isso e estão olhando como os adultos estão resolvendo os problemas, eles estão desenvolvendo muitas coisas que não são o conteúdo escolar. Só para a gente assim, sossegar um pouco em relação ao conteúdo, em relação à escola,
O que é importante deste momento é manter o vínculo para a volta. Né? E outra coisa, a criança Muito entender legal. que nós não estamos numa caverna, né? Porque às vezes a gente se sente assim mesmo, parece que não tem nada lá fora. O que aconteceu com o mundo lá de fora? E aí, quando eu me conecto com a minha professora, com a minha turma, é a socialização acontecendo, que é o lado muito bom da tecnologia, né? E aí eles ficam, não, meu amigo está lá, e aí consegue perguntar o que você está fazendo, onde você está. Essa interação é muito importante, ela é importante presencial e ela é muito importante nesse momento da pandemia também. Eu acho legal também que muitas famílias estão fazendo, né, essa conexão entre as crianças e os amigos, né, em horários fora do contexto escolar. Só que entra aquela questão da exposição, né, em frente à tela, aquela coisa toda, mas é o que você falou, né, Denise? A gente não tem como ficar buscando muito equilíbrio agora com relação a isso, porque uma exposição complicado. justificável, vamos dizer. É uma coisa de cada vez, porque senão todo mundo vai pirar, inclusive nós pais. Exatamente. Perdão, Bárbara. Imagina. Não, é que a experiência mais assim, a gente fez algumas pesquisas para live, pedindo a experiência dos pais, como que os pais estavam sentindo. E a maior parte das reclamações veio de pai da educação infantil. Eu acho que no primeiro momento as escolas tiveram alguma dificuldade em se adaptar e hoje as coisas parecem estar um pouco mais nos eixos, né? Mas porque realmente o aluno da educação infantil exige mais o acompanhamento do pai, como a gente falou, perde o foco, como a Denise falou, sente a falta do amiguinho, como disse a Janaína e tal. Mas uma das coisas mais fofas, assim, a única experiência bem fofa que eu vi foi a filha de uma amiga minha. A professora faz a chamada no YouTube ao vivo, e a professora faz a chamada, a professora imprimiu as fotos deles e colou num palitinho de sorvete. Então, quando a professora faz a chamada, a professora mostra eles lá no palitinho de sorvete, mostra a foto da criança e fala, e a nossa amiguinha? A amiguinha tá aí e tal. E a menina pulava na frente da TV, porque falava, olha lá, é a minha a menina tem uns 4 anos, a filha dessa minha amiga, e ela falava, olha lá, a minha prof, ela tá me chamando. Então, acho que tem uma sensação muito legal, né, Denise, que é isso que você está dizendo, que tudo bem que a gente super expõe a tela, mas, por outro lado, a gente mantém esse vínculo do aluno com a escola, que é super importante, né? Isso só é possível, Bárbara, essa sua narrativa, porque já existiu vínculo, você entende? Agora, na sua própria fala, é a minha pro. Sim, ela já estava totalmente ligada para ela querer olhar, né? Então, diferente de você ver um programa, né? A minha pro fez com que ela tivesse atenção e o palito de sorvete com a foto fez com que ela mantivesse o foco na aula. Mas agora, por quanto tempo é possível, né? O nosso cérebro tem atenção por 30 minutos, depois ele precisa de uma pausa, isso para todos nós, seja tomar uma água para dar aquela oxigenada ou dar uma voltinha na cadeira. 30 minutos para adulto, né, Denise? Para criança, será que... Quanto menor o tempo. Mas as aulas de 30 minutos, elas estão acontecendo. É possível. A gente consegue fazer uma roda com crianças de 5 anos de 40 minutos. E todo mundo fica ali. Ninguém sai correndo. Mas aí é isso. No meio, né, da roda, por exemplo, se eu estiver lendo uma história e as crianças forem perdendo a atenção, é a hora de cantar uma musiquinha para todo mundo levantar, sentar. Pode durar 2 minutos. E aí volta. E com a distância, isso fica mais difícil, porque a criança está sentada numa cadeira. Quando você pede para levantar, tem toda a questão do aparelho que está na frente dela, que pode cair se não estiver bem apoiado, enfim. Vamos desdobrando para outras questões aí. Às vezes a gente fica olhando o teto, vendo, né, a lâmpada, porque caiu. E a Bárbara... conseguir ver a criança de novo. A Bárbara descreveu uma questão que é importante agora. Acho que tem a ver com a pergunta que eu queria fazer. Acho que ela descreveu um exemplo de uma prática que surgiu agora durante a pandemia e que está ajudando lá no dia a dia. Entre os professores, acho que talvez mais para a Denise que está vivendo isso agora na prática, vocês têm conversado, têm trocado esse tipo de experiência, falar isso deu certo, isso não deu?
Você tem esse espaço, vocês conversam? Como é que a escola promove isso? Sim, sempre, né, David? A distância ou presencial, essa troca ela é sempre importante. Tem acontecido, sim, reuniões pedagógicas, e aí a gente vai trocando, até para acertar e chegar nessa conclusão de que era melhor a aula interativa. Vocês falaram um nome aí que eu não lembro agora. Como que é o que acontece no momento? Síncrono. Síncrono. Síncrono, Isso veio de ir testando. Primeiro fizemos vídeos, e depois fizemos o síncrono, e aí vimos o que dava mais certo, né? Mas essa troca sempre vai acontecendo. E também, assim, o que eu fiz, que me deu condição de ficar com os meus alunos sem que os pais precisassem estar tão engajados. Acho que isso é uma coisa importante, porque senão a gente fica pegando demais o tempo dos pais para estarem ali. Uma das coisas que nós alinhamos na escola foi que, se a criança estiver lá no ambiente com um aparelho seguro, de uma maneira que não vá cair, que a criança pode ficar sozinha, porque nós vamos dar conta. E aí, se precisar, chama a mamãe. Aí a gente pede para chamar. E aí Mas a isso gente... eu estou falando de alunos de 5 anos, tá, gente? Uhum. É porque muda, né, Dale? Eu imagino. O infantil a gente está falando de 3 e 4 e 5 e... Agora... Quanto menor, mais ajuda vai precisar, né? É de 0 a 5. De 0 a 5. Tá. 0 a 5. Imaginem que eu fico imaginando a loucura que deve ser, porque eu hoje com um cachorro tenho interrupções infinitas no trabalho. Eu fico imaginando toda vez que eu tenho reunião com amigas, assim, que elas falam, ai, desculpa, minha filha puxou o cabo aqui, eu falo, não peça desculpa, porque tá todo mundo entendendo que isso acontece. Aí me contem um pouquinho, assim, vocês duas trabalham com... tem feito esse trabalho de divulgar, a Janaína está no canal dela falando um pouquinho sobre rotina escolar, rotina de alimentação para crianças. Denise também tem um projeto com pais. Como é que vocês têm feito esse apoio com os pais? O que vocês acham importante dizer para quem não só para quem é educador, mas para quem é pai, assim, sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Como que os pais podem apoiar os filhos? De repente até ajudar a repor alguns... repor que eu digo, né? A gente sabe que a educação infantil vai ter alguma perda no sentido de alguma coisa vai ficar para trás, né? A gente sabe que a educação à distância não vai dar conta de promover todas as experiências que a educação presencial promoveria. O que vocês diriam, assim, como que os pais poderiam complementar isso? Como que os pais podem ser apoiados nesse sentido? Eu acho que o ponto agora, né, não seria repor, né, mas sim amenizar as dificuldades futuras nesse desenvolvimento, né? Eu acho que os pais podem ler com os filhos, cantar, conversar, dançar, brincar junto, ensinar a brincar sozinho também, que eu acho importante. Mas eu acredito que nesse momento, o que eles podem fazer de mais valioso é estar presente nesse desenvolvimento, né? Porque com isso eles vão aprendendo a enxergar os pequenos feitos dessas crianças, né? E que muitas vezes eles acabam perdendo pelo fato da criança estar na escola. Então é uma fase muito gostosa, é uma fase de muita aprendizagem, e que se eles se conectarem com a criança e podendo contar com toda a nossa experiência, né? O que eles precisarem, eles perguntarem para a gente, para tirar dúvidas, e conseguirem visualizar essas pequenas conquistas, eu acho que já está de bom tamanho. Sim. Então, buscar apoio nas redes, né? Com quem está prestando esse apoio. Exatamente. E eu acho bem legal isso, porque eu fico pensando, né? Hoje em dia tá ficando menos frequente o hábito da leitura entre pais e filhos, né? Da leitura conjunta. Sim. Tá ficando menos frequente o cantar junto, o passar esse tempo junto, que talvez isso seja uma oportunidade de reavivar isso que é tão importante da participação dos pais na educação dos filhos, né? O tempo é tão corrido, né?
Então, agora que a gente tem essa oportunidade, que tá trancado, não tem como você sair correndo, né? Você não tem escolha. Então, assim, curte esse momento, sabe? Eu acho que a gente já tem problema demais, infelizmente tem muita coisa aí por vir ainda, mas aproveita esse momento. E a criança é uma esponja, ela tá vivenciando tudo, tá pegando, se apropriando de tudo que ela tá vendo, ouvindo, então aproveita esse momento para essa troca, né? Você acaba fortalecendo esse vínculo familiar, né? Eu acho que é uma oportunidade, né? Esse momento que a gente está vivendo. Acho que eu já tive essas discussões algumas vezes, inclusive com a Denise, com a Bárbara, da participação dos pais mesmo. O quanto a gente sabe que é uma variável importante na aprendizagem do aluno, o quanto o pai está engajado. E acho que essa história toda que a gente está vivendo, da pandemia, da quarentena, acho que está, de certa forma, deixando isso muito claro para os pais, o quanto o envolvimento dele é importante, né? Sim. Posso dar o meu recado para os pais? Claro. Claro, por favor. O meu primeiro recado é relaxa, principalmente para os pais da educação infantil. Esse tempo que a gente está vivendo agora, ele seria a pedrinha da matemática, né? O aprendizado é um processo contínuo. A gente está vendo agora, ou pelo menos eu estou muito esperançosa, de que esse tempo não se prolongue tanto assim, para a gente precisar fazer disso uma preocupação, principalmente para quem está na educação infantil. Repito, as crianças que estão em fase de alfabetização, ou para quem está encerrando o ciclo escolar agora, é um outro problema, né? Mas da educação infantil, todo o nosso programa da educação infantil, por exemplo, linguagem matemática, psicomotricidade, isso são coisas que nós fazemos lá no semanário para garantir que tudo seja incentivado na criança, mas, na verdade, o dia a dia também traz isso, né? Então, ela está com o pai lá, está fazendo uma receita, ela está vendo matemática, porque tem quantidade. Quando brinca de Lego, de montar, de quebra-cabeça, de dominó, tudo que tiver números ou letras, a sopa de letrinha, quem nunca brincou quando era criança de formar a palavra? Esse ambiente letrado é a educação infantil. Eu concordo, Denise, mas eu vou fazer só uma provocaçãozinha aqui. Diga. Eu tenho a impressão, eu costumo dizer que tudo é aprendizagem, mas nem tudo é ensino intencional. Sim. Então, o que eu quero dizer com isso? Tudo que a gente está ali na vida, né? Tudo que a gente vivencia é oportunidade de aprendizagem. Mas o papel do professor é trazer intencionalidade para isso. Então, né, mostrar o que essa aprendizagem significa, como que ela se reflete na nossa prática, no nosso dia a dia. Eu concordo plenamente com o que você está dizendo. Eu acho que a vivência realmente é um aprendizado diário, mas eu penso assim, será que se o pai não se der conta da promoção da intencionalidade, ele consegue ainda assim desenvolver isso? Mas eu vou fazer uma provocação da sua provocação, Bárbara. Tem uma... eu não sei, acho que talvez a Dê e a Janaína consigam responder melhor. Mas é função da educação infantil essa intencionalidade dessa forma, como são nos outros anos? Acho que tem essa discussão colocada, né? Se o ensino infantil, se ele pressupõe essa... intencionalidade? Se ele tem essa intenção ou se seria, acho que, um espaço para você desenvolver outras coisas. Não, existe a intencionalidade sim, David, em todo o planejamento. Então, é isso que a Bárbara falou, é super condizente, é isso mesmo. Eu, quando faço a receita com o meu aluno, porque a aula de culinária, ela é uma aula que eu uso para ensinar matemática, mas aí o que eu faço, porque eu tenho a intenção, eu faço a criança prestar atenção no número. Então vamos ver a quantidade? Que número está aqui? Eu tenho a intenção, eu sei qual é o meu objetivo quando eu estou ali. Claro que quando ele vai fazer a receita com o pai, isso acontece de maneira mais natural, não tem a intencionalidade, mas sim, eu acho que a aprendizagem acontece do mesmo jeito, Bárbara, porque senão, um camponês, por exemplo, que não manda o seu filho para a escola, ele não desenvolveria inteligência matemática. Porque lá na educação infantil, como a gente não trabalha com o conteúdo, não é 1 mais 1, 2, nem multiplicar e nem dividir,
a inteligência matemática que está sendo trabalhada, o todo, né? Então, eu acho que isso consegue ser feito em casa, mas eu não acho que os pais precisem se preocupar com isso ou se ocupar disso neste momento. O que eu quero dizer é que são coisas que acontecem naturalmente no nosso dia a dia. Quando você senta para jogar um jogo de tabuleiro e no dado o seu filho precisa contar quantas casas ele vai andar. Isso é matemática, né? E isso é um jogo que eu posso utilizar com intenção dentro da sala de aula para fazer esse desenvolvimento, mas que naturalmente o pai também faz em casa. E como, de novo, vou voltar a repetir, como este momento, a gente está falando do momento de pandemia. Nesse momento de pandemia, a gente precisa relaxar, porque se a gente for ficar preocupado com o que o filho da educação infantil está perdendo, a gente vai perder o cabelo, vão cair todos. Então, a gente precisa relaxar, porque aí o pai mais relaxado, ele vai conseguir fazer isso de maneira natural, e aí é o que a Janaína falou, né? Vai conseguir essa proximidade, porque imagina o pai que está tentando ensinar e aí a criança não responde exatamente aquilo que ele gostaria. Ele se frustra. Aí eu vou falar o que já chegou até mim, tá, gente? A mãe falando assim, a minha filha é muito burra. Eu já expliquei muitas vezes e ela não entende. Janaína, já ouviu isso? Nossa! E aí eu tenho que ficar, gente, o erro faz parte do processo de aprendizagem. A gente não pode ter a expectativa de que eles vão responder tudo daquele jeito ensaiadinho que a gente gostaria. Então, por isso que às vezes, assim, se a gente mixar muitos papéis, pode acabar dando errado. E aí mais a criança vai ficar frustrada e não querendo mais ver aquilo na vida dela nunca mais, nem quando voltar para a escola. Então, acho que nesse momento a gente tem que fazer tudo de uma maneira muito calma. Dá para jogar o dominó? Vamos jogar o dominó. Dá para brincar com a sopa de letrinha? Vamos brincar. Fazer tudo bastante calmo, porque os professores, eles estão neste momento olhando para essa volta, tá? Isso de todas, da educação infantil até o terceiro ano médio. Porque é nessa volta que as coisas, que a gente, na nossa intencionalidade, vai poder, de fato, fazer alguma coisa. Equalizar as diferenças que tiverem ficado pelo caminho, aí a Janaína também pode me ajudar. Ela não acontece só no ensino à distância, no ensino presencial. Também os alunos não aprendem, todos eles, no mesmo momento, no mesmo minuto. Com certeza. Precisa dessa observação do professor para colocar todo mundo ali o mais equalizado possível. Cada um tem o seu ritmo de aprendizagem, isso precisa ser respeitado, né? E os professores estão olhando para isso na volta. Então, cada um olhando para o que pode fazer, né? O pai fazendo a sua parte, mas assim, devagar, e os professores olhando para essa volta, tudo vai dar certo no final. Eu acho que assim, só complementando o que a Denise falou, essa brincadeira em casa, por mais que dê essa impressão de que, mas imagina, nem tá aprendendo. Quando a criança vai para a escola e o professor tem essa visão, né, com essa intencionalidade, ele visualiza coisas que a criança aprendeu lá com o pai e a mãe dela, ou com o avô, com o cuidador. Porque quando a gente faz alguma coisa na escola que ele já fez com alguém, ele lembra daquilo. Então, assim, ele aprendeu, porque você só vai ter uma lembrança, só vai... Poxa, e o que a gente aprende, que toca a gente, né, que eu acredito muito nisso, que o que você aprende te causa uma emoção, seja boa ou ruim, aquilo fica por muito tempo. Né? Exatamente. E essa coisa de você achar que não, que tudo bem, você vai colocar lá quantos ovos num bolo, o pai não vai ficar repetindo. Eu até falo isso no meu canal, né, do YouTube, que os pais, eles precisam ter um olhar um pouco mais sensível, mas não como um olhar de educador, né? Não é essa a finalidade. É mais a criação do vínculo e você passar um pouco de conhecimento também para a criança. E me digam uma coisa, o que vocês acham que, como que o professor, né, então, nesse sentido, o pai, a gente está dizendo aqui que o pai pode relaxar,
talvez não precise se preocupar tanto com a intencionalidade, até para não gerar essa ansiedade, porque é um momento familiar mesmo, não é um momento de escola, né? As coisas, por mais que tudo esteja muito confuso, ainda tem que ser bem separadinhas. Mas como que vocês acham que os professores, ou mesmo as escolas, podem se estruturar para ofertar experiências de aprendizagem boas, que não sejam conteudistas, que atendam a primeira e a segunda infância, que atendam as crianças, ainda nesse contexto de educação remota, de educação à distância, sabendo que a gente não deve sair disso tão cedo. O que vocês diriam assim para a gente encerrar nosso papo de hoje? Para os professores, que ideias bacanas, o que vocês acham que os professores podem fazer de legal? Acho que esse trabalho já está sendo feito, Bárbara. Quando eles mandam, por exemplo, essas apostilas para casa, isso tudo é um guia para como os pais vão poder desenvolver com os filhos. Né? E mesmo nas aulas interativas, quando os pais estão lá do lado, eles já vão tendo ideias, muitas ideias. Tem o pacote de ideias que está sendo mandado para casa, ele tem diferentes nomes em diferentes escolas. E assim, sugestões, por exemplo, de canais no YouTube que as crianças possam assistir, que seja educativo, que seja legal, mesmo que seja desenho, sabe? Às vezes tem o desenho que a criança mais gosta, mas tem aquele desenho que vai ter bastante fundo moral para a criança assistir, que é bacana. Eu acho que as escolas já estão sinalizando muito bem isso para os pais. Legal. Então, ao invés de, realmente, que a gente já tinha falado antes, né? Ao invés de tomar conta do tempo de tela, tomar conta da qualidade da tela que eles estão assistindo. Acho Legal. Que todas essas dicas já estão sendo dadas assim bastante. Tanto que eu não sei se vocês sentem também, mas hoje os pais já estão um pouco, pelo menos da educação infantil, já estão um pouco mais relaxados. Acho que teve um alvoroço assim bem grande mais no início, mas agora todo mundo já está mais tranquilo um pouquinho. E legal, acho que desse seu ponto, Denise, a gente pode dizer que a função do professor de educação infantil hoje é um pouco ser curador do que já existe para poder mostrar para o pai, recomendar as melhores opções, né? Trazer as melhores ideias. E passar um pouquinho... foi uma boa palavra. É isso mesmo. Ah, que bom. Sabe que eu acho que os pais estão tirando de lição dessa situação toda? A questão de ver o quanto nós, educadores, trabalhamos. E o quanto a gente tenta passar, não assim, não sendo piegas, mas porque eles têm muito na cabeça deles essa ideia de que criança vai para a escola só brincar, infantil é só brincar, tudo bem, eles brincam muito, mas tem toda uma intencionalidade em cima disso. Então eu acho que o conteúdo que vem sendo passado e toda essa dificuldade, eu acho que está servindo para os pais enxergarem o quanto isso é difícil, né? Não é uma coisa fácil. Os pais descobrirem que educação infantil não é estacionamento de criança, né? Exatamente, que é importante, que é uma base que ela precisa ser fortalecida, né? Não é simplesmente um depósito de criança, como você falou. Eu escutei isso. Sempre o que a gente ensina na educação infantil, né? O currículo da educação infantil, que ele não é um currículo conteudista, mas é esse do desenvolvimento das competências e habilidades. Se ele fosse levado para frente, nós teríamos uma sociedade muito melhor. Nossa, sem dúvida. Infelizmente, algumas coisas elas param ali na educação infantil e não deveriam, como enxergar o outro, perceber o outro, que é da fase da criança mesmo, e aí é aquela fase de aprendizagem que a gente aproveita para dar essa massageada. Mas se ela continuasse, seria bem melhor. E uma coisa que vem acontecendo, que eu tenho escutado minhas amigas, né, comentarem, dos pais tirando as crianças da educação infantil. Né? Não é necessário agora, então vamos jogar lá para frente, né? E sim, eles não têm ideia do quanto eles estão perdendo com isso. Imagina só para a criança, que triste, eu imagino, né? Você forma um vínculo na escola no começo do ano com a professora, com uma turma.
De repente você sai e fica 3, 4 meses confinado dentro da sua casa só com seus pais. De repente, quando você pode voltar, você volta talvez para outra escola, para outra Para turma, outra escola. porque o pai Exatamente. te desmatriculou, né? Deve ser muito frustrante. Tem que ver David, quantas escolas vão sobrar, porque, na E verdade, quantas isso é uma questão escolas? financeira, né? O pai Sim. tira porque fala, eu não vou ficar pagando se meu filho não está Uhum. frequentando. Mas vamos imaginar que se as escolas todas quebrarem, para onde é que essas crianças vão voltar depois? É uma questão matemática. Também tem isso. É uma questão David, você ia dizer alguma Não, eu coisa? só ia gente? complementar. Acho que quando a Dê falou, me lembrou, porque essa semana eu conversei com uma professora da educação infantil, ela estava me falando justamente isso, do quanto os pais estavam reconhecendo, porque ela falou que já ouviu muito do tipo, meus filhos vão para a escola só para brincar, ou é uma coisa só lúdica, ou só para, igual você fala, essa ideia de depósito de criança, e que agora, nessa escola específica que ela trabalha, que é uma escola privada, os pais estavam sendo extremamente exigidos. Então, eles estavam percebendo, para mediar, principalmente para as menores, né? O quanto não é só brincadeira. Você tem toda uma... Mas isso de exigir do pai eu achei muito engraçado, assim, porque foi até uma conversa com uma amiga, e essa minha amiga também tem uma menina na educação infantil, ela tem 5 anos, e essa minha amiga falou assim, que estava insustentável, porque ela tinha que ajudar com todas as lições, porque ela tinha que ler com a menina, E eu falei, mas escuta, Sua função. Uma criança, né? Mas eu falei, escuta, sua filha tem 5 anos, você não fazia isso antes? Assim, não gosto de julgar ninguém, não. Eu ainda vou ser mãe, eu vou saber como é que é, mas assim, vocês já não tinham que estar fazendo isso? A SOS Pais vai estar lá por você, Bárbara, quando for a sua vez. Fica tranquila. Me ajuda, Denise, porque mas Olha. aí a pergunta, sabe, não era assim, é função da escola desenvolver as competências, é função da escola desenvolver as habilidades, promover, né? Agora, a base fala de todos os campos de experiência que a gente precisa promover junto às crianças, mas também tem um tanto que é da família, é do pai. Eu acho que, inclusive, existem ótimas oportunidades de ensinar a criança a lidar com a frustração, lidar com os momentos de crise, lidar com o tédio. Eu acho absurdo, né? Nossa, hoje em dia a gente não... Tão importante, tão importante. E as pessoas não têm essa concepção, né? Você vai num consultório, bota o tablet, bota não sei o quê, porque ele não pode ficar entediado. Pode sim, gente, são 2 minutos. Na viagem, Bárbara, você se lembra quando a gente viajava, quando era criança? Ia para longe, era o burrinho do Shrek, assim, já chegou? Já chegou? Já chegou? Ainda não. Já chegou? Ainda não. Agora eles nem olham o caminho, eles nem olham para fora da janela do carro. Não tem tédio mesmo, nem um segundo. Isso é muito ruim. Eu queria falar outra coisa sobre a brincadeira, que vocês estavam falando, né? O pai fala, ele vai para a escola só para brincar. Gente, o sonho da educação infantil é que a criança vá para a escola só para brincar. Brincar é muito importante na educação infantil. É assim que eles aprendem. Então, fica a dica para os professores, nessa nossa curadoria de mandar material para casa, mandar material sobre a importância do brincar, para os pais entenderem melhor isso. Né? Todo mundo aprende melhor brincando, na verdade. O cérebro precisa de muitas repetições para a gente guardar uma informação, e brincando ele precisa só de 20. Então, olha a importância que tem o lúdico e a brincadeira, né? E os pais não têm a noção, e a Bárbara vai conseguir vivenciar isso. Daqui um tempo você me conta como foi essa experiência. E de ver o brilho nos olhos deles quando eles descobrem alguma coisa. Deve ser muito magnífico. Legal. É lindo. Gente, muito obrigada. Eu acredito que essa seja uma discussão assim que é importante para pai, é importante para professor, é importante para a gestão escolar, como a Janaína falou no começo também. A gente precisa ter apoio da gestão, os professores de educação infantil precisam desse apoio para se desenvolver no uso das tecnologias e no uso... tenho certeza que vão fazer um uso muito criativo dessas tecnologias pela natureza da função do professor de educação infantil.
Seria uma discussão que eu acho que a gente conseguiria ficar horas e horas e horas, mas por enquanto eu queria agradecer o papo, queria saber se alguém tem mais algum recado para deixar para os professores que estão nos ouvindo. Eu Muito sempre queria mais um recado para deixar para os pais, eu posso falar? Claro, além de ter professores, a gente tem pais, e tem pais que são professores que são pais. Então, você falou sobre o pai ler para a criança, que é uma coisa que já não acontece mais, né? Eu atendo muitas mães que falam assim, não, ele conhece todas as histórias, ele vê todas no tablet. E aí eu gosto de falar um pouco dessa diferença da história contada e da história vista no tablet, porque quando eu abro o tablet e vejo um vestido bonito, aquele vestido ele está formado na minha mente com aquela visão que eu tive. Quando alguém lê uma história para mim e diz a princesa usava um vestido bonito e eu não estou olhando nada, eu imagino aquele vestido. Formação de conceito, né? O vestido bonito, ele está de um jeito na mente do David agora, outro na mente da Bárbara, outro na mente da Janaína e outro na mente de quem estiver ouvindo. E isso vai criando, vai reforçando a criatividade e várias habilidades. Então, a importância da leitura começa daí já. Sim. Você disse que é uma dica para pais, Denise, mas eu iria além. Eu diria que é uma dica para os pais, mas é uma dica para os professores também. Incentivem os pais a assumirem o papel de leitor junto com... Bem legal, obrigada, Denise. Janaína, quer deixar alguma dica, alguma coisa para contar, para compartilhar? Bom, eu acho que essa é uma ótima dica da questão da leitura e curtam com seus filhos, né? Seria uma dica para os pais mesmo. Curtam esse momento, ele vai passar e daqui a um tempo vira aquela coisa deles não quererem ficar tanto com os pais, né? Então, aproveitem essa etapa. Um beijo para todos os professores do Brasil que se desdobraram em 3 dias para fazer acontecer e a gente precisou ouvir algumas coisas que foram que magoaram, assim, eu diria a classe. Né? Eles estão virando a noite, né? Estão fazendo... Por exemplo, dizendo que a escola estava mandando conteúdo para casa só para garantir mensalidade, isso ou aquilo. Gente, eu garanto para vocês que nos 7 primeiros dias, que quando a gente, olha, não vai ter mais aula, todo mundo colocou a mão na massa, não foi a mão, foi o coração na massa. Eu vi as pessoas se desdobrarem, professoras como eu, que tenho problemas com a tecnologia, de me apoiar em outras pessoas, como é que eu faço? E agora, minha filha, que tem 13 anos, vem aqui, me ajuda, o que eu uso, né? Os professores, quem é da área de educação, vocês sabem, é um ser apaixonado. É verdade. É um ser que foi picado em algum momento e resolveu permanecer ali. Então, teve muito coração, principalmente ali naquele início do vamos fazer, tem que fazer acontecer. E eu tenho certeza que ninguém estava pensando em mensalidade nesse momento. As pessoas estavam pensando nos alunos e como ia dar prosseguimento, e todo mundo nessa angústia da pandemia, mas fazendo acontecer. Então, eu queria deixar um beijo para os professores e falar que eu me orgulho muito de fazer parte dessa categoria. E os do ensino público também, né, Dê? Que faz tudo isso e ainda tem o problema de acesso a recurso, né? Sim. Que é um pouco mais limitado. Os professores do ensino público que eu acompanho, na minha especialização, tinham muitos e nas palestras, às vezes eu vou nas escolas públicas também, né? São pessoas que trabalham ainda mais com o coração. Muito. Então, assim, minha admiração mesmo pela categoria. E precisam ser criativas em dobro, né? Tem isso. Nós sabemos, né? Às vezes colocando do próprio bolso para fazer acontecer. Exatamente. Acontecem várias coisas nos bastidores, mas assim, trabalha-se com o coração. É verdade. Meninas, muito obrigado pela conversa de vocês, por toparem esse bate-papo com a gente. Tenho certeza que vai ser super válido para os professores e para os pais que nos acompanham. David, obrigada também por me acompanhar em mais um podcast. Obrigado, gente. Obrigada pelo convite. Eu queria só deixar mais um recadinho da minha página www.sospaisApp.com.br, que
quem precisar de ajuda, de consultoria, é só clicar lá. Eu também Obrigada, gostaria. Dê. Pode falar? Claro. Eu também gostaria de agradecer mais uma vez o convite e disponibilizar também o @infinita.educacão, né? Sem o cedilha, sem o tio. E pedir para que quem tiver alguma dúvida, né, quiser conversar e eu puder ajudar, estou à disposição, tá? Meu canal do Instagram e também no Infinita Educação no YouTube. Já comecei a te Legal. seguir aqui, Janaína. Obrigada. Acho que vai ter muita gente acessando do Spotify, do iTunes, mas para quem quiser, acho que eu vou colocar lá no site da Repensar, na página do nosso podcast, os links. Então, pro material da Dê e pro material da Janaína. Muito obrigada. Obrigada, Combinado, David. gente. Obrigada, Bárbara. Obrigado, Obrigada gente. a vocês. Gente, ficamos hoje aqui com o nosso Pode Repensar, com o assunto educação infantil, abordando os desafios que tem encontrado nesses tempos de quarentena, no tempo de crise.